O ego é seu inimigo. Hoje eu vou fazer o resumo aqui com vocês desse livro do Ryan Holiday. Eu tenho até uma biografia aqui do autor, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas o Ryan ele largou a faculdade aos 19 anos para trabalhar com seu mentor Robert Greene, que é aquele autor das 48 Leis do Poder. Não sei se você já leu, mas é muito bom esse livro também. Ele é especialista em manipulação midiática e posteriormente tornou-se diretor de marketing da antiga marca de vestuário American Apparel, acho que fala assim. Sua agência de publicidade Brass Check atende grandes companhias como a Google e também vários escritores de sucesso como Tim Ferriss, né, que fez 4 horas para o corpo, fez trabalho 4 horas por semana, enfim. Ryan tem artigos publicados em diversos veículos, tais como Forbes, The Huffington Post, tem Medium.com, né, e tudo mais. E atualmente é colunista da mídia da New York Observer. O Obstáculo é o Caminho, um de seus livros publicados, inclusive é muito bom, e futuramente eu também vou fazer um resumo desse outro livro dele, que é muito, muito, muito bom. Foi traduzido para 17 idiomas e é cultuado entre técnicos da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, atletas de elite, celebridades da TV e líderes políticos. Hoje, vive em um rancho próximo de Austin, Texas, nos Estados Unidos. Se vocês seguirem ele no Instagram, @RyanHoliday, vai ver como a rotina dele é bem simples, é bem interessante. Mas esse livro, especificamente, O Ego é Seu Inimigo, ele vai abrir muito a sua mente sobre como dominar o seu pior adversário, que é justamente o ego. Então, coloca aí o celular no silencioso, fecha as abas aí que você tem no seu computador abertas ou onde for, porque esse resumo aqui vai te dar uma noção incrível do livro, tá? Lembrando que não são só os meus insights ou coisas assim do tipo, é um resumo mesmo das questões que foram trabalhadas no livro. Então, você já tendo acesso a esse resumo aqui, você praticamente vai entender cerca de 70%, 80% do livro, tá? Então, fica com paciência aí, tá? E vamos nessa, porque o resumo tá show. Vamos começar pela introdução do livro, que... só lembrando, para quem já conhece, vai ser repetitivo, mas para quem tá assistindo pela primeira vez, é só explicar. O meu mapa mental, ele segue 3 cores, basicamente, que é o preto, que são para capítulos, alguma coisa assim do tipo. O azul são marcações que eu fiz no livro que eu achei interessantes. E os vermelhos são marcações que eu fiz no livro que eu achei ultra interessantes, que pagaria pelo livro, vamos dizer assim. Então vamos lá. Introdução. Seu pior inimigo já mora dentro de você, que é o seu ego. Né? Então ele já começa dando esse tapa na cara da gente, tá? Pra gente ficar logo ciente das coisas. Analogia, ele faz uma analogia pra gente entender melhor o que é o ego na interpretação dele, né? É como se fosse o nosso ego montado em um cavalo. O cavalo são as nossas motivações inconscientes e o ego tá tentando comandá-las, é como se fosse o cavaleiro ali em cima, né? Então, é como se fosse você imaginar isso, o ego montado em um cavalo. O cavalo são aquelas nossas motivações e o ego lá tentando comandá-las às nossas motivações, né? Já dá para ter uma visão bem sinistra assim, do que é ego para ele. Ego que nos referimos, né, no livro, uma crença doentia na própria importância, arrogância, ambição egocêntrica. É aquela criança petulante dentro de cada um que prefere fazer as próprias vontades acima de tudo ou de qualquer pessoa. Ser melhor do que, ser mais do que, ser conhecido por, tá? Então é essa interpretação de ego que ele trabalha ao longo do livro. E aí ele dá uma explicação entre egocentrismo e alcoolismo, né? Que é desse CEO Harold Gene. Ele fala: o egocêntrico não tropeça derrubando as coisas na mesa. Ele não gagueja nem baba. Não, em vez disso, ele se torna cada vez mais arrogante e algumas pessoas, sem saber o que há por trás dessa atitude, confundem sua arrogância com autoridade e autoconfiança. Então, é esse tipo de ego que o livro é trabalhado, tá? E aí o livro está organizado em 3 partes, tá? Antes de dizer quais são as partes, é importante a gente dizer que o motivo é para ajudar a sufocar o ego antes que os maus hábitos se consolidem.
Então, somente quando está livre do ego e das experiências passadas é que alguém pode usar todo o seu potencial. Tá? É bom a gente ter isso em mente para lembrar sobre as coisas que vão ser tratadas ao longo do livro. Mas vamos lá, as partes do livro. Ele é dividido em aspiração, sucesso e fracasso, sendo que a aspiração é para a gente buscar ser humildes em nossas aspirações, ser generosos em nossos sucessos e ser resilientes em nossos fracassos. Tá? Então, ao longo do livro, é isso aqui que é tratado, e aí ele vai dando algumas informações sobre o ego, como é que a gente atua com o ego nessas situações e tudo mais. É bem interessante, e é isso que a gente vai falar agora, começando com aspiração. Indo aqui em aspiração, parte 1, a gente tem uma introdução que é: seja qual for a sua aspiração, o ego é seu inimigo. Sua cura são a humildade e a realidade, né? A cura pro ego em relação à aspiração. Você consegue imaginar uma pessoa ambiciosa recusando a chance de avançar em suas responsabilidades porque quer estar preparada para elas? Isso é mesmo tão louco assim? Né? Ele questiona a gente. E aí ele fala: conhecer bem as próprias capacidades, né, quando a gente está dentro do contexto de aspiração, ignorar críticas feitas com o objetivo de provocar uma reação, tá? Se ater ao plano. Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso daqui, né? A gente ficar focado no plano. Dispensar elogios e atenções característicos de tamanho sucesso. Seja natural, seja você mesmo, e essas lisonjas serão como a brisa passageira do mar em um dia quente de verão. Se a crença em si mesmo não se baseia em realizações concretas, então em que se baseia? Né? E aí ele fala: quando a gente está começando, ego, né? As críticas, quando ele fala, são ascensões incríveis seguidas de quedas calamitosas. Né? Então, a gente vai indo, vai crescendo, o ego vai inflando e tudo, e aí é seguida de uma queda calamitosa. O equilíbrio entre talento, ambição e intensidade. Né? A gente precisa desse equilíbrio aqui em relação às nossas aspirações. A capacidade de autoavaliar nossas próprias habilidades é o maior talento de todos. Sem ela, autoaperfeiçoamento é impossível. Então, se a gente não tem essa capacidade de se autoavaliar, como é que a gente vai ter o nosso autoaperfeiçoamento? Se a gente não consegue nem se autoavaliar, se perceber para poder crescer e tudo mais. Enxergar além dos próprios pensamentos. O distanciamento de si mesmo é um antídoto natural contra o ego. Né? Então, a gente poder olhar, ter uma visão meio zoom out, vamos dizer assim, é meio afastada, e entender mais o contexto e as coisas sistêmicas assim acontecendo, a gente consegue ter um autoaperfeiçoamento, e é um antídoto natural contra o ego, né? Para a gente entender o contexto. Mas isso era só uma introdução do capítulo em relação à aspiração. E aí, dentro desse capítulo, ele começa com um subcapítulo, vamos dizer assim, que chama blá, blá, blá. E aí, ele fala, né, que existe uma tentação que é substituir a ação por palavras e por alarde, né? Então, você vai entender um pouco desse contexto, quando ele fala de blá, 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 é que o que ele está querendo dizer aqui é que as pessoas tendem a achar que falando, ela está agindo, está de alguma forma agindo, né? E ele fala que isso é uma tentação, substituir a ação por palavras e por alarde. Aí ele fala sobre a caixa de texto em branco, isso aqui é bem interessante, porque nas redes sociais, principalmente, você encontra lá a caixinha perguntando no que está pensando no Facebook, ou o que está acontecendo no Twitter, né? E no Tumblr, no LinkedIn, e-mails, iPhone, a seção de comentários no fim do artigo, sempre tem uma caixa lá em branco perguntando no que a gente está pensando, o que está acontecendo, o que você achou e tudo mais, né? E aí ele fala: espaços em branco implorando para serem preenchidos com pensamentos, fotos e histórias. Fotos não, na verdade, que é fatos. Preenchidos com o que vamos fazer, com as coisas que deveríamos ou poderíamos ser, com o que esperamos que aconteça. E aí é a tecnologia provocando a fala. Né? E você percebe que a forma como ele é dito aqui, né,
preenchidos com o que vamos fazer, com as coisas que deveríamos fazer e com as coisas que poderíamos ser, né? E tudo é uma coisa que não aconteceu, né? Só provocando mesmo a fala e não a ação. E aí ele fala, é sempre positiva, nunca negativa, né? E a gente normalmente busca conforto externo, né? Quando a gente segue essa tecnologia e responde essas coisas. E aí é justamente o ego. E aí ele fala, passando muito tempo na internet, a gente começa assim, essas questões fazem com que a gente passe muito tempo na internet e quando a gente está muito assustado ou intimidado com o projeto, fazendo tudo, exceto se concentrar no necessário. Ou seja, eu coloquei aqui entre aspas, passando muito tempo na internet, normalmente a gente faz isso quando a gente também está assustado ou intimidado com algum projeto, e aí a gente não quer, é meio que procrastinar, e aí busca esse conforto externo através das redes sociais, respondendo as coisas, substituindo justamente a ação pela fala, né? E a sensação é que o silêncio parece um sinal de fraqueza. E aí ele fala que o silêncio ele é escasso e raro, que o maior tesouro do homem é uma língua econômica e que falar e fazer brigam pelos mesmos recursos, tá? E aí ele fala, a fala esgota a energia que precisamos para conquistar resistência. O sucesso requer 100% dos nossos esforços. Então, por isso que eles brigam. Se a fala esgota a nossa energia e o sucesso requer 100% dos nossos esforços, como que a gente vai conseguir agir e ter sucesso se você já está se gastando através do que a tecnologia está provocando na gente, né? Trabalhar em silêncio e isolado. Transformar a inquietude interior em produto. Ignoram o impulso de reconhecimento antes da ação e não falam muito, tá? Então é interessante a gente pensar nisso, que a gente pegar tudo isso, toda essa energia, que inclusive a gente está gastando quando a tecnologia provoca a nossa fala, a gente canalizar isso para ação, né? Que é ir nessa ação, que o sucesso requer 100% dos nossos esforços, é importante a gente trabalhar em silêncio e, de certa forma, isolada para concentrar isso. Tá? E aí ele fala, a relação entre fala e trabalho é que um mata o outro, tá? Lembrando que essa fala também é muito em relação ao que a tecnologia provoca, sobre passar muito tempo na internet, por isso que tá um mapa mental assim desencadeando essa estrutura, tá? Vindo aqui. Mas um briga pelo outro, então se a gente quer ter resultados, a gente tem que buscar esse produto assim escasso e raro que é o silêncio, né? Que hoje, para muita gente, parece um sinal de fraqueza. Então, beleza. O segundo capítulo, que fala sobre ser ou fazer, ele fala, para que lado você vai? Você vai para o lado de ser ou você vai para o lado de fazer? A gente se apaixona por uma imagem do que acreditamos ser sucesso, né? O tamanho do contra-cheque, subsídio que recebe, vaga no estacionamento, título do emprego, faculdade que frequentou, número de assistentes que possui, acesso ao CEO, números de fãs que tem. A gente se apaixona por isso, né? Mas as aparências enganam. Ter autoridade não é a mesma coisa que ser uma autoridade. Impressionar as pessoas é algo completamente diferente de ser de fato impressionante. O ego risca o que importa e substitui pelo que não tem importância, tá? Então a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Qual é o seu propósito? Você está aqui para fazer o quê, né? Essas perguntas ajudam a responder se ser ou fazer. O que você escolhe fazer com seu tempo e o que você escolhe fazer para ganhar dinheiro moldam você. O que você quer conquistar na vida? A que chamado isso atende? Quais princípios governam minhas escolhas? Eu quero ser como todo mundo ou quero fazer algo diferente? Preciso disso ou é só meu ego falando? Estou pronto para tomar a decisão certa ou os prêmios ainda enchem meus olhos? Né? Ser ou fazer? A vida é uma escolha interminável, tá? Então, ele fala aqui principalmente sobre essa questão da a gente se apaixona por isso, né? Mas o que a gente deveria fazer
era responder isso, né? Que é, tudo isso é o que molda a gente, tá? Então, por isso que ele questiona, ser ou fazer, né? Sobre aspirações. Sobre torne-se um aprendiz. Realocar os próprios talentos a um patamar inferior após uma autoavaliação é uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida, mas é quase sempre um componente da maestria. É super legal isso daqui, né? Se a gente quer se tornar um aprendiz, a gente esse realocar nossos talentos a um patamar inferior para que a gente sempre esteja ligado em novos aprendizados. Ao invés da gente se colocar sempre no patamar superior, achando que é foda naquilo ali e tudo mais, e a gente poderia se colocar sempre como um aprendiz. Fingir conhecimento é um vício perigoso, pois nos impede de melhorar. Eu não sei se vocês já se depararam com pessoas assim do tipo de que sentem receio, ou mesmo a gente, de dizer que não sabe de uma coisa, ou alguma coisa assim do tipo, e finge conhecimento, né? Porque justamente isso pode nos impedir de melhorar. Sistema para treinar lutadores, mais, menos e igual. Isso aqui eu achei incrível, por isso que eu deixei aqui em vermelhinho, que é o seguinte. O mais é porque a gente precisa de alguém melhor com quem aprender, menos alguém inferior a quem ensinar e igual alguém no mesmo patamar com quem se comparar. Então a gente precisa aprender, a gente precisa ensinar e a gente precisa se comparar. O que acontece é que muita gente mistura tudo isso, né? Quer ensinar a alguém que é melhor que a gente, quer se comparar com alguém que está melhor que a gente, que já está em outro patamar, e aí as coisas acabam não sendo como a gente queria, né? Então o ideal é que a gente tenha alguém melhor para a gente aprender, alguém inferior para a gente ensinar e alguém no mesmo patamar para se comparar, tá? Um verdadeiro aprendiz é como uma esponja. Observa o que acontece ao seu redor, filtra e se segura no que pode manter, tá? Esse conceito de esponja eu acho incrível. É impossível aprender aquilo que já consideramos saber, diz o Epiteto. É interessante isso daqui, né? Parece uma frase óbvia demais, mas tá justamente aqui atrelado também a fingir conhecimento, né? Não só isso, mas às vezes a gente lê alguma coisa em um livro e a gente tá tão fechado para o que a gente já aprendeu antes que a gente não consegue aprender coisas novas porque a gente já considera já saber aquilo ou como já sabe de alguma outra questão em relação àquele mesmo aprendizado, a gente não se abre a novas visões. Então a gente tem que ter essa questão na nossa cabeça. A arte de receber feedback e críticas duras é uma habilidade crucial na vida. É outra questão para você se tornar aprendiz, né? Porque se você não consegue receber feedback nem críticas duras, você também não é aprendiz. Para nos tornarmos o que almejamos, muitas vezes precisamos de longos períodos de anonimato, sentado e lutando com algum tópico ou paradoxo. Isso aqui é legal, às vezes a gente busca o sucesso logo, né? Ele está aqui no capítulo de aspirações, mas a gente quer se tornar alguma coisa e tudo mais, mas esquece desses longos períodos que a gente precisa de estar sentado, lutando, fazendo as coisas acontecer, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso aqui é super legal. Vai muito de encontro com o que eu tenho aprendido recentemente, principalmente a questão de networking, mentoria e essas coisas todas. Não seja apaixonado. Não era guiado pela paixão, mas sim pela razão. Isso aqui é de um trecho que eu tirei de uma história que ele conta para exemplificar por não ser apaixonado, né? E ele fala sobre você ser guiado pela razão e não pela paixão. As oportunidades não costumam ser piscinas profundas e imaculadas que requerem coragem e ousadia de quem deseja mergulhar nelas, mas sim, isso aqui é um S, né? Saiu um C aqui. Águas obscuras e sujas bloqueadas por inúmeras formas de resistência. O que é realmente necessário nessas circunstâncias é clareza, ponderação e uma determinação metódica, tá? Por isso que esse aqui é um texto para exemplificar porque que ele fala sobre
não ser guiada pela paixão e sim pela razão, né? Por conta da clareza, ponderação e determinação metódica. Mais do que propósito, também precisamos de realismo, né? É tudo relacionado por não ser apaixonado, né? Porque o que ele está querendo dizer é que a paixão ela acaba deixando as coisas meio turvas, assim, né? A gente sabe disso. E por isso que é importante a gente ter essa clareza, ter essa ponderação e determinação metódica para poder alcançar as coisas que a gente quer. Ele está falando sobre aspiração, né? Em relação a ego e tudo. Então, mais do que propósito, a gente também precisa de realismo. Grandes paixões são enfermidades incuráveis, que é o que eu estava dizendo aqui sobre deixar a visão turva e tal. Haja de acordo com o que sente que deve fazer e dizer, e não com aquilo que o encanta ou que deseja ser. Tá? Isso aqui é incrível. É justamente mais uma explicação sobre você não ser guiado pela paixão e sim pela razão. Né? Para a gente até agir de acordo com o que sente que deve fazer e dizer, e não com aquilo que o encanta ou que deseja ser, né? Que aí seria o lado do ego. Acima de tudo, evite o excesso de fervor, tá? Então a gente sabe quando a gente está apaixonado por alguém ou por alguma coisa, por algum processo, por algum projeto, enfim, por qualquer coisa, a gente normalmente começa a fazer com um excesso de fervor, a gente começa a não ter realismo das coisas, né? Começa a não ter clareza, ponderação. Então, é a primeira coisa, se você quer aspiração, você não é para ser apaixonado, tá? E sim guiado pela razão. Siga a estratégia da tela em branco. O gênio menosprezado e amargurado passa a vida sentindo-se forçado a fazer coisas de que não gosta para pessoas que não respeita. São qualificados demais. Né? As pessoas, esses gênios menosprezados, vamos dizer assim, se acham muito qualificados para fazer algumas coisas, né? Vamos falar assim. Então, eles se sentem em alguns momentos até humilhados, né? Por se acharem qualificados demais para fazer certas atividades, certas coisas que são solicitadas. E, por exemplo, o primeiro emprego. Ajude os outros a construírem uma boa imagem e vai se dar bem. Abaixe a cabeça e obedeça a seu chefe. Se um gênio menosprezado recebe essa instrução, né, e que basicamente é isso que a gente deveria fazer no primeiro emprego, né, que é ajudar os outros a construir uma boa imagem, que você vai se dar bem, abaixar a cabeça e obedecer o chefe, porque a gente está ali como aprendiz, como uma tela em branco. O gênio menosprezado, eles vão se achar qualificados demais e não vão aceitar isso jamais. E aí ele fala, as pessoas acham que é uma suposta indignidade fazer isso. E aí ele explica, né? A questão não é puxar o saco de ninguém, é fornecer o apoio necessário para que os outros possam se sair bem. Ou seja, encontre telas em branco para outras pessoas pintarem. Isso daqui é basicamente, vamos dizer assim, como é o processo de networking, de começar um negócio, de no primeiro emprego, enfim, tudo. Por isso que está tão relacionado a uma aspiração mesmo. Porque a gente precisa seguir a estratégia da tela em branco sem se sentir qualificado demais, sem achar que é indigno isso ou alguma coisa assim do tipo. O negócio é realmente fornecer o apoio necessário para que os outros possam se sair bem, né? E aí ele fala que isso é ser anti-ambulone, que abra o caminho para aqueles que estão acima de você e acabará por criar o seu próprio caminho, tá? Quando você está começando, é importante saber que, você não é nem de longe tão bom ou importante quanto imagina. 2, você tem uma atitude que precisa ser ajustada, tá? E 3, a maior parte do que você acredita saber ou do que aprendeu nos livros ou na faculdade está desatualizada ou errada. Então, isso daqui é pra gente ter em mente. A gente não é tão bom quanto a gente acha. A gente tem que ajeitar alguma coisa e a gente precisa ter em mente que o que a gente já aprendeu pode estar desatualizado ou errado. Então, a gente tem que ter em mente que tem que estar sempre aprendendo. O objetivo da tela em branco, alcançar o sucesso ajudando os outros, tá? Isso daqui, principalmente para quem trabalha, sei lá, com marketing digital, com infoproduto e tudo mais, sabe que isso daqui é um mantra, né? Então, vamos lá.
Fazer um esforço focado para trocar a gratificação de curto prazo por compensação de longo prazo. Tá? Como? Por exemplo, talvez seja ter ideias para dar ao seu chefe, encontrar pessoas, pensadores, novos talentos para apresentá-los uns aos outros, né? Encostar os fios para produzir novas faíscas, como ele fala. Encontrar o que ninguém mais quer fazer e fazê-lo. Encontrar ineficiências, desperdícios e redundâncias. Identificar vazamentos e remendos para liberar recursos para novas áreas, por exemplo. Produzir mais do que todo mundo e distribuir as suas ideias de graça, né? Que também está muito aqui sobre o que eu falei sobre alcançar o sucesso ajudando os outros. Isso aqui são formas da gente ajudar os outros e trocar a gratificação de curto prazo por compensação de longo prazo, tá? Que tem muita ideia. Só esses pontos aqui que ele falou, se a gente trabalhar em algum lugar ou alguma coisa do tipo, a gente consegue já, o que eu posso dar de ideia para o meu chefe? Né? Quem que eu posso apresentar alguém para produzir uma nova faísca, né? E tudo mais. E aí você vai pensando sobre isso. Identifique oportunidades de promover a criatividade dos outros. Encontre meios e pessoas para gerar colaboração e elimine distrações que atrapalhem o progresso e o foco dessas pessoas. Tá? Depois que vestir esse manto, verá o que o ego da maioria das pessoas as impede de perceber. Que aquele que abre o caminho acaba por controlar o rumo que se toma, do mesmo jeito que a tela dá formato para a pintura, tá? Eu achei um dos capítulos mais incríveis sobre essa questão de siga a estratégia da tela em branco. Tem muito ouro aqui, né, sobre o que a gente está começando, sobre não ser o gênio menosprezado, se achar qualificado demais, né, a gente ser humilde, a gente ter em mente que a gente precisa ajudar os outros, né, justamente porque vestindo esse manto, isso vai ajudar a gente a crescer, né? Então, achei muito incrível esse capítulo aqui. Contenha-se. Nosso caminho não importa o que aspiremos. Em certos aspectos, será definido pela quantidade de absurdos que estamos dispostos a enfrentar, né? Por isso que ele fala aqui do contenha-se. Aqueles que dominaram seu ego compreendem que não é você que é diminuído quando os outros o tratam mal, e sim eles, tá? Mas você não deve fazer nada. Aguente, engula até ficar enjoado e trabalhe mais. Ignore o ruído. O autocontrole é uma habilidade difícil, mas fundamental, tá? Para poder você ter aspiração. Lembra que a gente está no capítulo de aspiração, a gente precisa se conter. Quem está se desenvolvendo precisa suportar os abusos daqueles que já estão estabelecidos. Quando ele fala abusos, não é, sei lá, uma questão tão pesada, não. Ele fala de abusos de tipo assim, a pessoa ter o ego inflado e não sei o quê, ser às vezes chato com a gente, alguma coisa assim do tipo, tá? Então, às vezes a gente precisa suportar. Eu mesmo tenho experiência em relação a isso, eu passei por vários líderes que eram abusados. E até eu entender que para eu poder me desenvolver e tudo mais, eu precisava me conter, né, naquela situação para poder ir crescendo, entendendo e as coisas acontecerem. Você só poderá mudar o sistema depois de tê-lo conquistado, mas nunca cuspa nos torcedores. Né? Cuspir nos torcedores, quando ele fala, é tipo assim, você conquistou e mesmo assim você tem que se conter, tá? E para poder depois você conseguir mudar o sistema. Então, você só consegue mudar o sistema depois que você passar por essas coisas. Acontece, tá? Então, se contenha, foco para poder você conquistar o que você quer, né? Liberte-se de seus pensamentos. É natural uma pessoa jovem e ambiciosa ficar entusiasmada e ser dominada pelos próprios pensamentos e sentimentos, né? Ele fala sobre a plateia imaginária, né, que são o que os adolescentes normalmente possuem, né? Fazem isso certo de que cada movimento seu é observado com ávida atenção pelo restante do mundo. Que ele fala que os adolescentes parece que tem uma plateia imaginária, assim, tipo, qualquer coisa que eles façam, parece que o mundo inteiro tá vendo, tá observando, tá não sei o quê. E ele fala sobre você se libertar desses pensamentos, né? As pessoas bem-sucedidas fazem de diferente refrear essas fantasias. Ignoram as tentações que podem fazê-las se sentirem importantes ou turvar sua visão
Não há nenhuma plateia para a qual se apresentar. Há apenas trabalho a ser feito e lições a serem aprendidas em tudo que nos cerca. Então, a gente se livrar desses pensamentos de achar que tem uma plateia imaginária e se livrar disso, né? E só fazer o trabalho que precisa ser feito e focar nas coisas que a gente precisa fazer, tá? O perigo do orgulho precipitado. Os cristãos acreditam que o orgulho é um pecado por ser uma mentira. Ele convence as pessoas de que são melhores do que de fato são, de que são melhores do que Deus as fez. O orgulho leva à arrogância, afastando-nos da humildade e desconectando-os dos outros seres humanos. Aí ele fala sobre não precisa ser cristão para entender isso daqui, né? Sobre essa questão do orgulho. O orgulho é uma distração e um delírio. Quando os deuses desejam destruir alguém, primeiro eles chamam de promissor, né? E a pessoa fica orgulhosa disso, né? E por isso que ele fala que é uma distração e um delírio. Orgulho tira o gume que precisamos se quisermos ter sucesso, né, na mente. A capacidade de aprender, a capacidade de adaptar-se, de ser flexível, de construir relacionamentos, o orgulho tira tudo isso. O orgulho pega uma conquista desimportante e faz com que pareça um grande feito, tá? O orgulho e o ego dizem: sou um empreendedor porque comecei sozinho. Vou vencer porque no momento estou na frente. Sou um escritor porque publiquei algo. Sou rico porque ganhei algum dinheiro. Sou especial porque fui escolhido. Sou importante porque acho que devo ser. Não é adiar o orgulho enquanto você não o merece. Não é não cante a vitória antes do tempo. E sim, não cante vitória. Você não conseguirá nada com isso. Então, por isso que ele fala que o perigo do orgulho precipitado, né? Na verdade, a gente não precisa cantar vitória, tá? A gente não vai conseguir nada com isso, tá certo? Então, por isso que ele fala sobre essa questão do orgulho, que é uma distração e um delírio. Trabalho, trabalho, trabalho. Fake until make it. Finja até conseguir. Eu não sei se você já escutou essa frase, eu já escutei demais. E até por um tempo eu achava super legal, mas depois de ler esse livro eu fiquei... não sei se é tão legal assim. Mas então, faça para não precisar fingir. Esse é o segredo. Porque essa frase aqui, ela meio que dizer assim, finja até conseguir, né? Então, se você quer ser, sei lá, rico, finja que é rico até conseguir ser rico. Ou então, você quer ser, sei lá, empreendedor, finge que é empreendedor até conseguir ser empreendedor, né? Para você meio que adquirir aquela identidade, né? Então, tem um lado... eu entendo esse lado, mas a pegada, como ele fala aqui, é interessante. Sobre faça para não precisar fingir, entendeu? Se você quer ser empreendedor, não finja ser empreendedor, seja empreendedor. Se você quer ser rico, não finja que é rico, seja rico, né? Vá atrás de ser rico, entendeu? Esse é o segredo. E aí ele fala, você consegue imaginar um médico fazendo menos do que isso? Tipo, você consegue imaginar um médico fingindo até conseguir? Entendeu? Se a gente coloca na balança, a gente começa a ver, pô, não quero que o médico finja. Você quer que essas pessoas finjam? Você quer que o médico finja que ele é médico até ele conseguir ser médico? Eu não quero, entendeu? Então, por que você deveria? Trabalhar é sair para correr quando o mau tempo fez todo mundo ficar em casa. Isso aqui é muito interessante. Assim, eu achava exagero de algumas pessoas, mas de fato é sentar a bunda na cadeira e trabalhar. E trabalhar e trabalhar. Por isso que ele falou: trabalho, trabalho, trabalho. Trabalhar é avançar mesmo que as primeiras tentativas, esboços e protótipos sejam dolorosamente ruins, tá? É ignorar os aplausos que os outros estão recebendo e que você esteja recebendo. Isso aqui é interessante, né? É tanto ignorar os aplausos dos outros, que podem distrair a gente, e a gente pode até se sentir menos, talvez, em alguns momentos, mas também ignorar os que a gente esteja recebendo. Porque isso pode fazer com que a nossa visão fique turva e a gente achar que tem que trabalhar menos já e tudo mais, entendeu? Beleza. E aí, por último, ele fala, para tudo que vem a seguir, o ego é seu inimigo. O ego é o irmão maligno do sucesso, que é o próximo capítulo. Jogar um jogo diferente
ser audaz em seus objetivos, que é o que a gente vai falar já no próximo capítulo, tá? Então, aqui foi o capítulo sobre aspiração. Agora a gente vai para o outro capítulo, que é sobre sucesso, né? E aí, começando uma introdução sobre o sucesso, ele fala que quando a gente chega no topo da montanha, a gente precisa de alguns estabilizadores, né? Quando chega lá no topo da montanha, como sobriedade, mente aberta, organização, propósito, porque lá no topo da montanha vão ter novas tentações, vão ter novos problemas, vai ser um ambiente implacável, né? Que a gente pode até parar de aprender, parar de ouvir, esquecer o que importa. Seja qual for o sucesso que você tenha alcançado, o ego é seu inimigo. Então, ele fala aqui mais uma vez, seja sempre um aprendiz. Não importa o que você tenha feito até agora, é melhor continuar sendo um aprendiz. Se não estiver mais aprendendo, você está morrendo. Essa frase aqui é mega conhecida, né? É uma posição que precisamos assumir por toda a vida. Não existe onde você for que você não precisa mais ser aprendiz, tá? Aprenda com todo mundo e com tudo. Tudo, tudo, tudo. Seja um imã, né? Assim, que todo canto que você passa, você consegue aprender. A solução é simples. Pegue livros sobre um assunto que você sabe pouco ou desconhece completamente. Frequente, por exemplo, ambientes onde você seja a pessoa com menos conhecimento. Você sempre vai estar aprendendo assim, tá? O profissional acha o aprendizado divertido, né? Gosta de ser desafiado e forçado a ser humilde. Processo contínuo e interminável, né? Por isso que ele falou que é uma posição que precisamos assumir por toda a vida. À medida que as pessoas progridem, elas precisam também entender como aprender e então estabelecer processos para facilitar essa educação contínua, né? Como, por exemplo, por mapas mentais. Vamos puxar para o lado de cá, né? Como aprender. Então, seja sempre um aprendiz, mesmo no sucesso. Lembrando, assim, esses approaches aqui de aspiração, né? O que você deve fazer, trabalho, 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 o perigo oculto do orgulho precipitado, o liberte de pensamentos, é tudo lutando contra o ego, tá? Não conte uma história a si mesmo. E aí ele fala sobre padrões de desempenho. Não estava concentrado em vencer, e sim no que deveria ser feito, quando e como, né? Ou seja, foco em incutir a excelência. O que acontece? Aqui o que ele está falando é para você não focar exatamente no resultado, né? Mas sim no processo, né? Em incutir a excelência ao longo do processo, no que deve ser feito, quando e como. Se concentrar em detalhes aparentemente triviais. Isso aqui ele deu um exemplo de um técnico de um time e que ele não se concentrou em coisas que os outros estavam se concentrando, e sim em detalhes que pareciam ser triviais. Como, por exemplo, um técnico usar gravata e camisa para dentro, né? Para dentro. Como, por exemplo, os técnicos usar gravata e camisa para dentro, principalmente no time que ele dá exemplo, que ele estava se desenvolvendo, né? O vestiário sempre arrumado e limpo, proibido fumar, brigar e usar palavrões. E aí ele foi fazendo padrões de desempenho para que no futuro tivesse um resultado e não focar só naquele resultado, e sim em várias coisas que ele estava incutindo a excelência. A pontuação seria um resultado natural. Então, é isso que ele está falando, né? Que os padrões de desempenho vão chegar no resultado natural. Estamos tão desesperados para acreditar que aqueles que têm grandes impérios queriam desde o início construí-los. A gente acha que as pessoas que têm impérios, não sei o que, sabiam desde o início que queria construir aquilo, né? Mas, na verdade, aquilo foi um resultado natural de muitas coisas. O caminho para fazer coisas realmente importantes parece ser começar com coisas que aparentemente são pequenas. Então, tudo na nossa vida a gente não precisa achar que precisa fazer uma grande coisa para poder ter um resultado. A gente pode ir fazendo pequenas coisas que elas somadas vão dar lá na frente um resultado natural, porque a gente incutiu excelência ao longo do processo. Exemplo, eu até coloquei aqui o Pedro Sobral, algumas pessoas que estão vendo esse vídeo podem conhecer. É um cara que eu sigo que fala sobre tráfego pago. Tráfego pago, tá? Não é nada ilícito,
Mas, por exemplo, ele fala, né? O caminho para fazer coisas realmente importantes parece ser começar com coisas que aparentemente são pequenas. E uma das coisas que o Pedro Sobral fez foi, por exemplo, começar no 1 a 1 no Instagram. Responder no dedo. Ele fala até assim, no dedo mesmo, não é nada de automação, alguma coisa assim do tipo. Ele foi ali, as pessoas mandavam mensagem para ele no direct, ele respondia para cada um com vídeo, sabe? Respondia com voz e tudo mais, respondia todo mundo. E ele foi ali fazendo coisas pequenas que as pessoas achavam que eram bestas, mas agora, olha só onde ele está, né? Os resultados que ele teve. Ele incutiu a excelência, ele focou nisso, tá? Ele se concentrou em detalhes aparentemente triviais. E aí o resultado veio natural. E a gente pode começar com uma aposta pequena e aumentar aos poucos nossas ambições. Que o foco seja o trabalho e os princípios por trás dele, e não uma visão gloriosa que se encaixe em uma boa manchete, tá? Então vamos lá. O que é importante para você? Todos nós desperdiçamos parcelas preciosas da vida fazendo coisas de que não gostamos para provar algo a pessoas que não respeitamos e conseguir coisas que não queremos. Isso é porque a gente não sabe o que é importante pra gente, né? E a gente acaba seguindo esse script, vamos dizer assim. Aí ele fala sobre eutimia, que é uma palavra grega, né? Noção do próprio caminho e o conhecimento sobre como permanecer nele sem sermos distraídos por todos os outros caminhos que o cruzam. Isso aqui é até bem complicado, né? Assim, complicado não, assim, bem complexo. A gente não sabe o que é importante pra gente, então a gente não tem noção do nosso próprio caminho para poder permanecer nele sem sermos distraídos e pelos outros caminhos que o cruzam, né? O importante não é derrotar o outro cara, nem ter mais do que os outros. É dar o seu melhor para corresponder àquilo que você é, sem sucumbir a todas as coisas que o afastam disso. É conquistar o máximo no que escolheu dentro de sua capacidade. Isso aqui é muito legal, né? A gente não pensa nisso, né? Normalmente a gente está numa batalha com se comparando com outras pessoas. Mas o legal é a gente pensar nisso, é conquistar o máximo no que escolheu dentro da sua capacidade. Muito legal isso aqui. Ter tranquilidade nesse processo. Sente e pense no que é importante de verdade para você. Renuncie tudo aquilo que não é importante para a gente. Isso se aplica ao dinheiro. Se não sabe o quanto precisa, a resposta padrão facilmente se torna mais. Eu preciso de mais. Se a gente não sabe o quanto precisa, se a gente não sabe o que quer, o que é importante pra gente e tudo mais, a gente sempre vai ter uma resposta pro dinheiro que a gente precisa de mais dinheiro. Quando você combina insegurança com ambição, se torna incapaz de dizer não às coisas. A vida requer concessões, mas o ego não aceita isso. Né? Deve ficar ligado em relação a isso. Lembrando que sempre essas coisas aqui são antídotos para o ego, vamos dizer assim. Por que você faz o que faz? Você precisa responder essa pergunta. Descubra as razões por trás dos objetivos que você tenta alcançar. Ignore aqueles que criticam o seu ritmo. E deixem que invejem o que você tem, e não o contrário. Não inveje as pessoas, tá? Foca nas suas coisas, renuncie tudo que não é importante para você, sabe? E aí você vai poder ter sucesso. Arrogância, controle e paranoia. O sucesso e o poder podem trazer estas maiores e perigosas ilusões. Né? A gente pode superestimar o próprio poder e o problema está no caminho que nos levou ao sucesso. Ignorar dúvidas e as reservas das pessoas ao nosso redor, rejeitar a rejeição e correr riscos. Tá? A total e absoluta autoconfiança que eu trouxe até aqui torna-se excesso de segurança e arrogância. Tá? Então tem que ter cuidado com isso daqui. A arrogância supõe, isto é meu, eu mereço. Ao mesmo tempo, despreza outras pessoas porque não consegue enxergar que o tempo dos outros tem o mesmo valor que o seu. Nossa, eu já vi tanto isso daqui, é incrível. O controle diz, tudo deve ser feito do meu jeito, até as menores coisas, até as coisas mais irrelevantes. E arrogância, controle e paranoia, que é o que a gente está falando, não leva ao sucesso.
pode se transformar em perfeccionismo paralisante ou em milhares de batalhas cujo único intuito é o de exercer sua vontade, né, quando você está focado no controle. E a paranoia pensa: não posso confiar em ninguém, estou completamente sozinho nisso. Diz ainda: estou cercado por idiotas. Né? E aí você, tendo paranoia, achando que está cercado de idiotas, você começa a não confiar em ninguém, começa a querer ter controle de tudo, começa a ser arrogante. Então, meio que é um ciclo vicioso, tá? Então, vamos lá. Como administrar a si mesmo? Nunca me traga um envelope fechado. É para isso que tenho funcionários. Né? Um trecho de um papo que ele tem lá que o cara recebeu, tinha presidente de uma empresa e tudo mais, trouxeram um envelope escrito importante e aí entregaram para ele abrir e tudo mais. E ele falou: nunca me traga um envelope fechado, é para isso que eu tenho funcionários. Né? Ou seja, nem tudo precisava passar por ele. Quem poderia dizer que o envelope sequer é importante? Né? Tem que ter alguém. Como presidente, sua prioridade máxima no cargo era organizar o poder executivo de forma a transformá-lo em uma unidade regular, funcional e ordenada. Né? O presidente faz as coisas, que é legal. O presidente faz as coisas mais importantes. Eu faço as outras coisas mais importantes. Né? Então, a gente saber que tudo que precisa ser feito é alguma coisa importante. Não tem nada de idiota ou alguma coisa assim do tipo. Existe uma diferença entre ser urgente e importante. Nem tudo que é urgente é importante, nem tudo que é importante é urgente. Então, tem gente que acha que algumas coisas que aparecem urgentes a fazer são importantes. E não é. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado para não ficar sempre apagando incêndio e fazendo coisas. Por exemplo, sobre essa questão de urgente e importante, tinha escrito no envelope que era importante, né? Mas não necessariamente precisava passar por ele. Você vai afundar se não conseguir crescer e se organizar, tá? À medida que você se torna bem-sucedido em sua área, é provável que suas responsabilidades comecem a mudar. Você vai ter uma diferença entre fazer versus decisões, então você vai parar mais de fazer e vai começar a decidir mais, né, que é uma natureza da liderança. Isso requer humildade para que se deixe de lado algumas das partes mais divertidas ou satisfatórias de seu trabalho anterior, né? Porque você vai parar de fazer algumas coisas e decidir mais. E aí você vai ter que aceitar que outras pessoas podem ser mais qualificadas ou especializadas nas áreas que você se considerava competente. A responsabilidade requer um reajuste e mais clareza e propósito. Estabelecer objetivos e prioridades do nível mais elevado da organização e de sua vida, aplicá-los e segui-los, produzir resultados e só resultados. Né? Isso aqui é uma responsabilidade ajustada. É, né? Isso que você vai fazer. Dizem que é a cabeça do peixe que fede. Bem, agora a cabeça é você. Achei super legal isso daqui, sobre essa questão de liderança, sobre como administrar a si mesmo. Né? Mega importante a gente ter isso em mente, porque normalmente a gente está começando a ser líder e tudo mais, e a gente foca muito no que fazer, diminui as decisões e acaba não aceitando as pessoas que são mais qualificadas com a gente para fazer certas coisas. Então vamos lá. Cuidado com a doença do eu. Escalada inocente. Antes do time ter vencido, é inocente. Depois, os indivíduos vão se desfazendo. Por isso que ele fala da escalada inocente. Calculam sua própria importância, seu peito infla, surgem frustrações, os egos emergem. Ele está falando aqui, né? Porque um time, antes dele ser vencedor, ele é inocente, as pessoas ali estão de boa e tal. E depois que vence, os indivíduos vão se desfazendo, eles vão se pensando no próprio eu, né? Que é a doença do eu. E ele fala, né? Depois tem a seguida. E aí ele fala, né, que justamente isso é a doença do eu. Que a gente começa a pensar que somos melhores, que somos mais especiais, ninguém entende nossos problemas porque são únicos. O ego precisa de honras para ser validado. A confiança, por outro lado, consegue esperar e se concentrar na tarefa que se cumpre naquele momento. No início da carreira, é mais fácil abandonar uma faculdade de prestígio para abrir o próprio negócio, porque a gente ainda é inocente, né? A gente ainda está
nessa escalada inocente. Depois é seguida pela doença do eu. Então a gente precisa ter cuidado em relação a isso. A doença do eu pode corromper a escalada mais inocente, que é justamente isso que eu falei. Sobre abandonar uma faculdade de prestígio e abrir o próprio negócio, ainda é a escalada mais inocente. E aí pode virar depois uma doença do eu. Nós nunca conquistamos direito à ganância ou de correr atrás de nossos interesses à custa dos interesses alheios. E aí, só voltando aqui que eu tinha pulado, por isso que eu li aqui, né? A doença do eu pode corromper a escalada mais inocente. Aí ele fala sobre magnanimidade, que essa palavra até as pessoas já esqueceram o que quer dizer, que é generosidade. Tá? A gente tem isso em mente. Então, a gente ter cuidado para continuar na escalada inocente ao invés de entrar na doença do eu quando as coisas começarem a acontecer. Medite sobre a imensidão, que ele fala sobre simpatia, sensação que se tem de permanecer algo maior, de perceber que coisas humanas são um ponto infinitesimal na imensidão. E aí como a gente precisa meditar sobre essa imensidão, né? A gente se perguntar, quem sou eu? O que eu estou fazendo, né? Qual é o meu papel nesse mundo? Porque a gente se meditando sobre isso, que a gente está falando sobre sucesso, a gente vai começar a abrir o coração assim, para tudo isso, né? Para entender sobre a escalada inocente, sobre a arrogância, controle e a paranoia, né? E tudo mais. Então, a gente precisa meditar sobre a imensidão e saber que coisas humanas são um ponto infinitesimal na imensidão. Tá? Mantenha a sobriedade. O medo é um mau conselheiro. A garotinha naquele trampolim queria usar cada segundo a que tinha direito para tomar a decisão certa e não uma decisão motivada por imprudência ou medo. Esse aqui é o exemplo de uma garotinha que estava no trampolim, pensando se pulava ou não, e ficou lá até ter o toque, os últimos minutos até que ela tinha que decidir, e aí ela decidiu. Mas ela usou cada segundo que tinha direito para tomar a decisão certa e não uma decisão motivada por imprudência ou medo. Que aí, como ele falou, o medo é um mau conselheiro. Acreditamos que as pessoas se tornam bem-sucedidas graças apenas à sua energia e entusiasmo. Agir de maneira lenta e firme, tá? Que é isso que a garotinha fez. Não, a gente normalmente não tem paciência, né? Por isso que a gente já toma decisões erradas, né? Ele está falando aqui, lembrando que é sobre sobriedade, né? Da gente se manter sóbrio. E para isso a gente precisa exercer o autocontrole, para a gente ter mais paciência, para a gente agir de maneira lenta e firme, para a gente poder aproveitar os segundos que a gente tem para tomar a decisão certa e tudo mais. Então a gente precisa exercer o autocontrole. Não se deixe enganar pelo reconhecimento que você recebeu ou pelo saldo de sua conta bancária. A sobriedade é um contrapeso que deve equilibrar nosso sucesso, sobretudo quando o sucesso fica cada vez maior. A maioria das pessoas bem-sucedidas são pessoas de quem nunca ouvimos falar. Elas preferem que seja assim. Isso as mantém sóbrias. A gente acha que as pessoas de maior bem-sucedidas é essa celebridade, não sei o que, são também. Mas a maioria, né, grande parte, prefere que não seja falado sobre elas, porque elas se mantêm sóbrias. Para o que costuma vir a seguir, o ego é seu inimigo. Então, a gente vai falar agora sobre fracasso, né? Aí ele questiona, e aqui você está no topo, e o que descobriu? Apenas quão duro e complicado é conduzir a situação, né? Lembra que a gente começou sobre o sucesso falando da montanha, né? Aí ele fala sobre a doutrina do meio termo, que a coragem fica entre a covardia no extremo e a imprudência no outro. Ela está no meio termo, né? A generosidade fica entre extravagância e parcimônia. Se não conseguimos determinar, corremos o risco de incorrer em extremos perigosos. Então, a gente precisa sempre ter essa doutrina do meio termo, para não ficar em extremos, né? Em covardia ou imprudência, extravagância e parcimônia, a gente sempre está ali no meio termo. Navegar entre o ego e o desejo com o destino à realização. Evitar a busca indisciplinada por mais, né?
é melhor investir nosso tempo nos preparando para as reviravoltas da vida, porque a adversidade, dificuldades e fracassos fazem parte do ciclo da vida como qualquer outra coisa, mas também podemos lidar com eles. Por isso que a gente vai agora entrar no capítulo sobre fracassos, que é o seguinte. Dando uma introdução sobre isso, ele fala: ninguém é permanentemente bem-sucedido e nem todos encontram sucesso na primeira tentativa. Não precisamos de piedade, precisamos de propósito, equilíbrio e paciência. Seja quais forem os fracassos ou os desafios que você venha a enfrentar, o ego é seu inimigo. Se o sucesso é a intoxicação do ego, o fracasso pode ser um golpe devastador para ele, transformando deslizes em quedas e pequenos problemas em grandes desmoronamentos. Se o ego costuma ser apenas um efeito colateral desagradável do grande sucesso, no fracasso ele pode ser fatal. O fracasso e a adversidade são relativos e únicos para cada um de nós, tá? Então a gente precisa ter isso em mente. Quase sem exceção, é isto que a vida faz. Pega nossos planos e os rasga em 1000 pedacinhos. Em alguns casos, só uma vez. Em outros, várias. É interessante isso aqui, né? Rasga os planos tudo em um monte de pedacinho, depois a gente tem que ficar ali parecendo um quebra-cabeça juntando. E aí a gente precisa enfrentar o fracasso. Como? Aí ele fala sobre tempo produtivo ou tempo improdutivo, que é o tempo vivo ou o tempo morto, né? E aí o tempo morto, ele fala que é um estado passivo à espera de algo. O tempo improdutivo se torna produtivo quando a gente usa como uma oportunidade de fazer o que precisamos fazer já há um bom tempo, tá? E a gente pode transformar o tempo improdutivo em produtivo fazendo o que a gente já precisava fazer há muito tempo. Sem a habilidade de realizarmos um autoexame, reinvestimos nossa energia exatamente nos mesmos padrões de comportamento que deram início aos nossos problemas, né? Esse aqui é o tempo morto. Não podemos controlar passar por períodos improdutivos, mas o uso que faremos deles, sim. A gente pode não controlar, que a gente vai ficar improdutivo em algum momento. Sei lá, que a gente, sofre um acidente, fica acamado, ele dá até um exemplo sobre isso, passa um tempo de cama para poder se recuperar, é um tempo improdutivo. Mas o que a gente vai fazer com ele, aí sim a gente pode controlar. Encha seu balde sem sair de onde você está. Faça bom uso do que tem ao seu dispor. Então é isso que ele fala. Independente da situação que você está, de fracasso, de tempo produtivo ou improdutivo, encha o seu balde sem sair de onde você está. Ele fala sobre tempo vivo. Estamos aprendendo, agindo e usando cada segundo quando a gente tem tempo vivo, né? Que aí ele fala sobre o Malcolm X e o Walt Disney. E aí ele fala sobre o Malcolm X e o Walt Disney, né? E aí o que acontece? São exemplos que ele dá de pessoas que tiveram situações de tempo morto, né? No sentido de que o Malcolm X foi preso e ele usa o tempo dele, entre aspas, morto, para estudar muito dentro da prisão. Lia muito, muito. Aprendeu muito. E o Walt Disney teve um tempo que, se eu não me engano, teve um acidente ou ficou doente, alguma coisa assim do tipo, e foi na época que ele criou mais caricaturas. Sempre podemos escolher um dos dois, né? Tempo morto ou tempo vivo. Quando a injustiça ou os caprichos dos destinos acometem alguém, a reação mais comum é gritar, reagir e resistir. E aí é por isso que a gente tem que ter isso em mente, que a gente pode aproveitar o nosso momento, independente do que a gente esteja, que apesar da gente não poder controlar, a gente pode usar ele da forma diferenciada para poder ter resultado. O esforço é suficiente. Isso aqui é super legal. Na vida haverá momentos em que faremos tudo certo e talvez até com perfeição. Ainda assim, os resultados, por algum motivo, serão negativos. Aí ele fala, né, que pode acontecer de ter fracasso, desrespeito, inveja, um bocejo do mundo, né, assim, meu Deus, e tudo, e tal, e a gente ter dado tudo de si. Mas a gente não pode controlar como o nosso trabalho será apreciado pelos outros. Os outros podem apreciar, sim, né? Infelizmente, a gente pode fazer o nosso melhor, né, até mesmo com perfeição, mas a gente não controla como será apreciado pelos outros.
Então ele fala, né, fazer a coisa certa é o bastante, né? A gente precisa fazer o certo, a gente não precisa ficar se sacrificando de como os outros apreciaram o nosso trabalho. A gente não controla a aprovação, reconhecimento e atribuição dos outros. Com o ego, nos importamos mais em como seremos recompensados do que com o que a gente fez da coisa certa, né? Aí ele fala sobre a ressaca da expectativa, que isso vai acontecer, né? Da gente fazer o nosso melhor e as pessoas não reconhecerem, não aprovarem e tal. O sucesso, e isso aqui, essa frase é muito legal do Marco Aurélio. O sucesso é a paz de espírito, que é um resultado direto da satisfação consigo mesmo por saber que você se esforçou para dar o seu melhor em se tornar o melhor que é capaz de ser. Ambição significa associar seu bem-estar ao que outras pessoas dizem ou fazem. Sanidade significa associá-lo às suas próprias ações. Cara, isso daqui dá um conforto tão grande que, não sei, eu achei incrível, né? Sobre a gente ter isso na nossa mente. Faça seu trabalho e o faça bem. Então, relaxe e deixe Deus agir. Isso é tudo o que preciso. Reconhecimento e recompensas são um bônus, tá? A rejeição é problema de quem rejeita, não nosso. Não podemos deixar coisas externas determinarem se algo vale ou não a pena. Cabe a nós decidir. Então, por isso que ele fala que o esforço é suficiente. A gente tem em mente que a gente está fazendo o nosso melhor, a gente não pode controlar a aprovação deles. E a gente tem em mente que o sucesso é a paz de espírito, que é um resultado direto da satisfação consigo mesmo, por saber que você se esforçou para dar o seu melhor e se tornar o melhor que é capaz de ser. Tá? Isso é incrível. Vamos lá. Momentos Clube da Luta. Momentos em que somos completamente destruídos, em que tudo o que pensávamos saber sobre o mundo se revela falso. E aí ele fala, como posso processar isso? Né? Não processar juridicamente, né? Como posso processar isso mentalmente? Né? Como sigo em frente e saio dessa? Isso é o fundo do poço ou ainda falta mais? Alguém me mostrou meus problemas, e agora? Como posso resolvê-lo? Como deixei isso acontecer? Como evitar que se repita? Né? São os momentos em que somos completamente destruídos e que tudo que a gente pensava saber sobre o mundo se revela falso. É bom a gente se questionar essas coisas. Parecem ser definidos por 3 características, o Momentos Clube da Luta, né? Eles quase sempre vêm pelas mãos de uma força ou de uma pessoa externa. Em vários casos, envolveram algo que já sabíamos sobre nós mesmos, mas que tínhamos muito medo de admitir. E 3, da ruína veio a oportunidade para um grande progresso ou melhora, né? Quando a gente é completamente destruído, normalmente tem essas 3 características. O mundo pode lhe mostrar a verdade, mas ninguém pode forçá-lo a aceitá-la. A mudança começa quando ouvimos as críticas e as palavras de quem convive conosco, mesmo que essas palavras sejam maldosas, raivosas ou dolorosas. Devemos pesá-las, descartar aquelas que não têm importância e refletir sobre as que importam, tá? No final, a única maneira de avaliar seu progresso é ficar na beira do buraco que você cavou para si, olhar para dentro dele e sorrir carinhosamente para as marcas de unhas que, repletas de sangue, sinalizam sua escalada por aquelas paredes. Essa frase é forte, né? Mas é bem importante a gente ter isso em mente, né? De como a gente avaliar o progresso olhando para o buraco que a gente cavou para si. Muito interessante, são os momentos Clube da Luta. Saiba quando parar. As pessoas cometem erros o tempo inteiro, tá? Mas a gente precisa saber quando parar. Mas lutar desesperadamente por alguma coisa que só está piorando não é o caminho para se realizar grandes feitos. Se não há razão para esperar por uma solução favorável, não se afunde mais. Tenha coragem para pôr um ponto final. A maioria dos problemas é temporária, a não ser que você não queira. A maioria é temporária. O ego diz que somos um objeto inabalável, uma força imbatível. Essa ilusão gera problemas. Aquele que faz qualquer coisa para evitar o fracasso, quase certamente fará algo digno de um fracasso. O único fracasso real é abandonar seus princípios, tá? Então, a gente tem que saber quando parar.
né? A gente tem que ter coragem de pôr o ponto final, saber que a maioria dos problemas é temporária, né? Que a gente não precisa ficar levando aquilo por muito tempo, a gente precisa realmente saber um momento de parar, né? Tenha seus próprios critérios de avaliação. Você não é tão bom quanto pensa, não sabe de tudo, mantenha o foco e supere-se. Essa é uma característica que os grandes pensam. Eles simplesmente se atêm a um padrão que vai além do que a sociedade pode considerar como sucesso objetivo. Lembra que a gente está falando sobre ter seus próprios critérios de avaliação, né? Porque, no geral, a gente tende a ter os critérios de avaliação das outras pessoas, né? A gente tem que ter os nossos próprios, né? Não importa muito com o que os outros pensam, mas sim em atender aos próprios padrões. E esses padrões são muito superiores aos de qualquer outra pessoa. Lembrando que essa é uma característica que os grandes pensam. Os padrões deles são muito superiores aos de qualquer outra pessoa. Os homens vaidosos não ouvem nada além de elogios. Então, por isso que tem que ter esse pensamento para a gente saber que você não é tão bom quanto pensa, não sabe de tudo. A gente precisa manter o foco e se superar. Vencer não é o bastante. Um idiota pode vencer. Porque, por exemplo, ele dá até um exemplo de que um funcionário que não é o melhor funcionário, ele pode ser promovido. Não que ele seja o melhor funcionário, mas porque alguma besteira ele fez, alguma coisa que venceu. Mas vencer não é o bastante. Um idiota pode vencer. Aí ele diz, ser a versão de si mesmo. Né? Isso sim é o mais importante. Uma pessoa que julga a si mesma com base nos próprios padrões não busca os holofotes do mesmo jeito que alguém que deixa os aplausos ditarem o sucesso. Tá? Por isso que ele fala que é para você ter seus próprios critérios de avaliação. Ame sempre. Que ele fala o efeito Streisand, né? Que é da Barbra Streisand. Ele fala sobre umas coisas que rolaram, que saíram fotos, acho que, se eu não me engano, da casa dela. Ela fez um bafafá tão grande que foi um alarde maior. Aí ele fala, né? Tentar destruir algo por ego ou ódio costuma garantir exatamente sua preservação e disseminação eterna. Né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente precisa amar sempre. É complicado, mas a gente precisa treinar isso, tá? Não é no dia para o outro, mas a gente precisa treinar isso. O amor é a melhor reação a um ataque, ao desprezo ou a qualquer coisa de que não goste. Se for demais para você, né? Se for reagir com amor, for demais para você, pelo menos deixe para lá, balance a cabeça e ria, tá? Não vai ter ódio, não sei o quê, porque não vai trazer coisas boas para você. Vai garantir exatamente sua preservação e disseminação eterna. É uma atitude extremamente difícil de se tomar. É mais fácil odiar, é natural atacar, né? Foi isso que eu falei, é mais fácil a gente ter raiva. É muito mais fácil. A gente não precisa se esforçar. O amar e ter o amor em relação ao ataque, desprezo ou qualquer coisa de que não goste, aí sim é mais difícil, né? E ele fala, vamos sofrer só porque outras pessoas sofrem? Essa obsessão pelo passado, por alguma coisa que alguém fez ou por como as coisas deveriam ter sido, por mais que doa, é a face do ego. O ódio evita a culpa e responsabiliza os outros, entendeu? Isso nos ajuda de algum modo a chegar onde queremos? Não, isso apenas nos mantém onde estamos, tá? A gente tem isso em mente. O amor está bem ali, sem ego, aberto, positivo, vulnerável, pacífico, produtivo. Então, em relação, lembrando que a gente está falando sobre fracasso, a gente amar sempre, ter os nossos próprios critérios de avaliação, saber quando parar, ter os momentos clube da luta e saber como lidar com eles, saber que o nosso esforço é suficiente e saber aproveitar o tempo improdutivo que a gente tem, né? O tempo morto, o tempo vivo. Isso tudo ajuda a gente a passar pelo fracasso sem o ego e as coisas serem mais tranquilas e mais naturais. E aí, por fim, ele fala, para tudo o que vem a seguir, o ego é seu inimigo. O que quer que venha a seguir para cada um de nós, podemos estar certos de uma coisa que vamos querer evitar, o ego.
Não buscar nem aspirar a algo motivado pelo ego, ter sucesso sem ego, superar o fracasso com a força e não com o ego. Todos os dias, pelo resto da sua vida, você irá se deparar com uma destas 3 etapas: aspiração, sucesso e fracasso. Você enfrentará o ego em cada uma delas, e em cada uma também cometerá erros. Você deve varrer o chão a cada minuto, todos os dias, e depois deve varrer outra vez. Então esse é o livro O Ego é Seu Inimigo, certo? Do Ryan Holiday. Espero que você tenha gostado. E aí eu vou trazer outros resumos de livros, certamente O Obstáculo ao Seu Caminho futuramente. E, enfim, espero que você tenha gostado mais desse resumo. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!